Agiotagem emocional, né? Agiotagem emocional. Vamos lá? Vamos lá. O que é agiotagem emocional? Pois bem, esse é um termo, Júlio, que eu costumo utilizar para falar de um tipo de comportamento que algumas pessoas acabam tendo. Imagina uma pessoa que tem o hábito, né, que faz um benefício para alguém, que ajuda alguém, enfim, que favorece uma pessoa, mas que depois disso começa a cria uma expectativa de que a pessoa beneficiada tenha que retribuir esse favor. E essa retribuição nunca acaba, segundo o benfeitor. Né? Então eu fiz algo para você e eu espero que você esteja sempre disponível para mim, esteja, obviamente, então me pagando aquele benefício. Lógico, Júlio, que esperamos que é bom nas relações humanas que a gente tenha sentimentos de gratidão e que dentro de uma ideia de reciprocidade, na medida do possível, a gente consiga retribuir gentilezas, carinhos e benefícios que a gente recebe das pessoas. Né? Mas não é disso que eu estou falando. Mas só que acontece, nem sempre as pessoas vão nos retribuir um benefício recebido. Algumas vezes não vão retribuir porque não querem, outras vezes porque não existe possibilidade disso. Não é? Mas essas pessoas que geram uma expectativa de retribuição dos favores que ela fez, né, dos benefícios que ela distribuiu, elas tendem a não achar que a pessoa está devendo eternamente. Né? E por isso que eu chamo de agiotagem emocional. Porque o que o agiota faz? Ele te empresta um dinheiro, espera, obviamente, que você retribua esse dinheiro a juros altos. E muitas pessoas ficam presas aí, anos a fio com o agiota, pagando um montante muito maior do que ele pegou inicialmente. Então, o empréstimo de um valor X, sei lá, um exemplo, R$ 100 de empréstimo, de repente vira R$ 1.000 de pagamento. Então, dentro dessa ideia de agiotagem emocional, a pessoa faz um benefício para você, mas ela espera que você pague tantas vezes quanto ela achar que você deve. Ou pro resto da vida, né? Ou pro resto da vida, exatamente. Então, nesse processo, a relação fica bastante pesada para quem recebeu o benefício inicialmente, porque ela se põe num processo de estar sempre à disposição do outro. Isso acontece por vários mecanismos de comportamento e vários mecanismos emocionais bastante complexos e perigosos. Manipular a culpa do outro, né, com comentários do tipo: quando eu estive disponível, para você gostou, né? Quando você precisou, eu estive disponível para você, eu te ajudei e agora você não me ajuda. E isso não necessariamente é dito com essas palavras diretamente para a pessoa. Às vezes é dito para pessoas no entorno. Né? Se isso é feito entre familiares, o mais comum, obviamente pessoas próximas, outras pessoas vão escutar isso e transmitir esse recado. Nossa, mas olha só, fulano, fulana, foi tão bom com você quando precisou e agora você está agindo dessa forma. A pessoa então é tida como ingrata. Então, uma pessoa que, na verdade, usa dos outros, e nessa relação que se estabelece, a pessoa ela acaba cedendo porque ela fica com culpa. Né? E dentro dessa ideia de culpa, ela faz o que o outro quer. E vai cedendo, 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 tornando a relação bastante tóxica. Né? E a outra pessoa acaba que ela acha que merece esse benefício, merece que o outro se esforce e ceda para ele sempre, porque em algum momento ou em alguns momentos ela também faz isso. Normalmente essa pessoa que age assim, ela faz isso com mais de um membro da família, mais de um membro do grupo social. Às vezes tem uma vítima em especial, mas normalmente são pessoas manipuladoras, pessoas com uma característica bem utilitária nas relações. Se eu faço, você tem que fazer. Eu só faço para quem faz para mim. Então são pessoas que estão se relacionando não a nível emocional legítimo, mas a um nível de trocas, a um nível de realmente de favores. E ela faz isso com mais de uma pessoa e muitas vezes vai manipulando um membro, outros membros do grupo, para atingir aquele que ela deseja que tenha esse comportamento. Certo. E como identificar um agiota emocional? Essa pessoa que sempre está muito disponível a ajudar,
Não necessariamente você precisando dessa ajuda ou pedindo esta ajuda, mas ela também sempre tem um tom de cobrança, um tom de ninguém presta atenção em mim, ninguém cuida de mim. Ela lembra com muita frequência o que ela fez para as outras pessoas. Não necessariamente diretamente para aquela pessoa, mas lembra para outras, de modo a deixar claro para todo mundo, para o grupo inteiro, que ela é uma pessoa generosa e que cuida dos outros. Né? Ao mesmo tempo, ela se coloca na posição de alguém que precisa desse suporte, que precisa desse cuidado, que precisa de outros benefícios. Né? Na verdade, Júlio, uma pessoa bastante carente e que tem dificuldade de estabelecer relações sociais, relações afetivas legítimas e que acaba acreditando que se ela fizer algo de bom para as outras pessoas também farão por elas. Então ela espera que isso aconteça. Sim. Ela espera receber esse afeto porque um dia ela deu o afeto com forma de algum benefício, que é emocional, que é financeiro, porque ela cedeu, então ela quer que o outro ceda. Então cria-se uma expectativa bastante nociva de que se eu fiz, o outro também tem que fazer para mim. O que é ruim, principalmente para quem cria essa expectativa. O agiota emocional, na verdade, é uma pessoa carente, uma pessoa que tem dificuldade de vivenciar as suas emoções positivas e negativas e que, por causa disso, utiliza de recursos materiais ou até mesmo de favores sociais, cedendo a sua vontade para o outro, na expectativa de que quando ele quiser ou de quando ele precisar, a outra pessoa também fará isso. Ele faz de uma forma... como que eu posso dizer? Ele se dispõe para poder cobrar depois? Isso é comum, isso. É padrão isso? Isso, desse comportamento sim. Ele é uma pessoa muito solícita, não fala não para ninguém no primeiro momento, na expectativa de que quando ele quiser, o outro faça. Só que as coisas não funcionam bem assim. Primeiro que nós não precisamos falar sim para as pessoas a todo momento. Nem um lado, nem o outro. E segundo que talvez aquilo que eu esteja pedindo para a pessoa fazer para mim não seja adequado naquele momento para ela. E dentro das relações emocionais, a gente precisa ir ponderando essas coisas. É lógico que, se as pessoas nunca estão disponíveis para nós, há um problema aí. Mas querer que elas estejam disponíveis sempre que a gente precisa também é um problema. Porque várias situações vão interferir na possibilidade da pessoa de nos atender. Desde questões simples, do tipo, vamos supor que nós tenhamos uma convivência social. Júlio, você e eu. Eu sempre falo sim para você em tudo que você quer. Tudo que você quer fazer. Na hora que eu quero fazer algo, eu espero que você também fale sim. Veja bem, se eu falei sim para você sem querer, quem agiu de forma errada fui eu, que não respeitei os meus próprios sentimentos e vontades e pontos de vista. Então eu deveria rever isso e não obrigá-lo a aceitar fazer coisas que estão de desacordo ao que você está vivenciando no momento, simplesmente para me agradar. Né? Dentro desse comportamento de cobrança, de cobrança de cuidado, de cobrança de atenção, né, como eu costumo chamar de agiotagem emocional, a pessoa vai ignorando isso. Se eu fiz, você tem que fazer. E tem que fazer sempre que eu preciso. Alguma situação isso pode ser considerado comum, doutor? Infelizmente, isso é bastante comum, Júlio. Nas relações humanas mais próximas, amigos mais próximos, familiares, isso é bastante comum. A ideia de que eu me dediquei muito a você e agora espero essa dedicação de retorno. Isso acontece frequentemente com pessoas que cuidaram de outras. Pais, mães, avós, irmãos mais velhos, que cuidaram, né? Normalmente são os que cuidam, né? Os mais velhos. Mas alguma pessoa dentro das relações que cuidou de outra e depois espera ser cuidado. Sim. Né? É uma situação ruim, porque quando a gente recebe esse afeto por base na culpa, ele não é uma boa forma de receber afeto. Porque a culpa, na verdade, ela obriga a pessoa a fazer o que é pedido para ela, mas ao mesmo tempo ela não faz com devido carinho, ela não faz com a devida atenção, com o devido cuidado, porque ela se percebe obrigada. E aí as relações vão ficando com uma qualidade bastante ruim, o que tende a aumentar essas cobranças.
né? O ideal é que a gente receba esse carinho, né? Manifeste as nossas necessidades e espere a pessoa manifestar isso de acordo com a vontade dela ou da forma como ela se sente confortável para fazer. E se nós recebemos carinho em um local, que a gente vai buscar em outro. Se não recebe cuidados em um local, que a gente busca em outro. Tem uma frase, eu não lembro de quem que é exatamente, que diz o seguinte, que quando o amor já não estiver mais sendo servido, levante-se da mesa. Não adianta a gente... É forte, porque não adianta, na verdade, a gente cobrar. Se a gente fez um benefício para alguém e a pessoa não quer nos dar algo em troca, que se ela não quer retribuir isso, não adianta cobrar porque não vem. A culpa, nessas situações, levam apenas a um arremedo, a uma tentativa de fazer algo que na verdade a gente não consegue fazer. Todo mundo já passou por situações em que se sentiu obrigado a fazer algo que não queria. Pense bem, nesses momentos que você se sentiu obrigado, você realmente deu tudo que você poderia? Ou a gente dá com má vontade? Né? A gente oferece com má vontade. E é isso que acontece quando começam a existir cobranças nas relações. Quando começa essa agiotagem. Eu fiz, agora você tem que fazer. Você recebe, mas não recebe um afeto de qualidade. O que é bastante ruim, porque nos deixa cada vez mais carentes. E a tendência é cobrar mais e vem menos. E as relações acabam se deteriorando de forma, às vezes, definitiva. Doutor, querer mudar alguém pode ser considerado uma agiotagem emocional? A todo tempo? Insistência? Se eu quero que a pessoa faça algo para mim, se eu acredito que eu tenho esse direito porque eu fiz algo por essa pessoa, sim, ela está agindo como um agiota emocional. Mudar o outro nunca é uma atitude adequada. A gente jamais consegue mudar as pessoas se elas não perceberem que precisam mudar. Né? Então, qualquer comportamento que force uma mudança de outra pessoa é bastante improdutivo, sem contar uma violência. Costumo dizer sempre que ajuda que não é pedida não é ajuda, é intromissão. O que a gente pode fazer diante das pessoas é nos questionar: será que o que essa pessoa tem oferecido para mim é realmente adequado? E fazer uma regulagem aí. Talvez eu esteja dando atenção demais para uma pessoa que realmente não está muito interessada em mim. E a gente regular isso a níveis adequados, para que exija uma reciprocidade. E eu pegar esse tempo que me sobra, essa energia que me sobra e dedicar a outras pessoas que estão mais interessadas em estar perto de mim e me oferecer carinho e amor. É sempre duro chegar a essa conclusão, de que uma pessoa que a gente valoriza e que nos ama não está realmente disposta a nos dar isso em troca. Mas não adianta cobrar. O agiota emocional pode parecer que é uma expressão que culpabiliza uma pessoa que age assim. Mas é uma pessoa normalmente muito carente e com dificuldade de expressar os seus sentimentos e estabelecer relações realmente saudáveis. Essa pessoa precisa rever os motivos pelos quais ela está cobrando a outra pessoa ou outras pessoas de devolverem afeto para ela. E entender que ninguém dá afeto de forma obrigada. O afeto, se não for dado de forma legítima e espontânea, ele não tem o mesmo efeito de bem-estar, de felicidade, de completude que a gente deseja, né, quando a gente busca esse contato com a outra pessoa. Ele só tem esse efeito quando ele é dado de forma legítima. Porque imagine só, você obriga alguém a estar perto de você. Você vai sempre pensar, será que ela realmente quer estar perto de mim? Será que se eu não obrigasse ela iria embora? Então você nunca está satisfeito. Está sempre com medo e sempre exigindo cada vez mais da outra pessoa, cada vez mais demonstrações de afeto, cada vez mais demonstrações de amor. E isso nunca é bom para nenhum dos dois lados. Então, tanto o agiota emocional quanto aquele que se vê credor do agiota estão numa situação de relacionamento bastante complicado. E os dois lados precisam rever isso. O primeiro, de rever esses motivos de cobrança, e o segundo, rever por que ele está se sentindo obrigado e culpado a ponto de atender às demandas excessivas da outra pessoa. Também costumo dizer com frequência, Júlio, que culpa é um sentimento muito inútil. A gente sente culpa, então a gente acha que a gente deveria ter feito algo de um jeito ou deveria ter feito algo de outro, mas isso não funciona bem assim.
A gente toma atitudes de acordo com aquilo que a gente consegue compreender no momento. Arrepender-se parece um jogo de palavras, mas arrepender-se eu considero um sentimento mais interessante. Eu vejo que eu fiz algo de errado e pretendo mudar isso. Mas esse sentimento, eu não devia isso, eu devia aquilo, esse sentimento de culpabilização que a gente faz, que a gente vivencia em algumas relações, não tem nada de positivo, não tem nada de produtivo. Perceber o que é bom de fato para essa relação. Eu realmente estou deixando a desejar dentro da relação, eu realmente poderia dar um pouco mais e estou sendo egoísta? Se você concluir que não, então você não precisa ficar atendendo essa pessoa de forma indevida e indefinida. Né? Agora, quem está cobrando, se você percebe que tem feito cobranças excessivas, se você percebe que as pessoas estão te acusando disso ou apontando que você faz isso, pense um pouquinho para ver se você não caiu nessa tentativa de sanar as suas carências, obrigando as pessoas a te darem aquilo que você precisa. Bom, a agiotagem emocional ela pode estar em qualquer lugar, doutor? Como, por exemplo, no trabalho? Em qualquer relação. Mas quanto mais íntima a relação, mais possível de se fazer isso. Porque ela precisa bastante da culpa, né? Sim. Então, sempre que a gente faz algo para alguém e tenta fazer com que ela nos devolva isso por meio da culpa, estamos agindo como um agiota emocional. Então, é necessário que a relação tenha uma certa intimidade. Quando a gente não é tão íntimo das pessoas, é difícil estabelecer esse vínculo de culpa. O que é mais nocivo e triste, porque a gente faz isso com pessoas muito próximas e que provavelmente já nos amam. Uhum. E que dá amor pra gente, talvez não exatamente do jeito que a gente quer, mas oferece do jeito que ela tem. Porque as pessoas demonstram amor de forma diferente, Júlio. Eu costumo dizer, quando eu tenho casais em terapia, às vezes sozinhos ou às vezes em casal mesmo, que a gente cria expectativas de que as outras pessoas demonstrem amor de determinadas formas. Então, tipicamente as mulheres esperam que os homens mandem flores, por exemplo, que lembrem de determinadas datas. Pô, é legal isso, mas veja bem, às vezes aquilo não faz parte das preocupações da pessoa. Mas aí o marido não lembra de flores, mas lembra, por exemplo, que ela gosta de comer tal coisa e que de vez em quando ele lembra, vamos comer tal coisa? Você gosta tanto? Veja bem, ele está preocupado com ela. Não mandou flores, mas perguntou, poxa, você gosta de comer, sei lá, comida japonesa? Vamos sair para comer comida japonesa hoje? Ou por que a gente não pede comida japonesa? Você gosta? Isso é uma demonstração de carinho e de amor. Às vezes a gente espera que as pessoas demonstrem amor da forma como a gente demonstra. Uhum. E isso não é verdadeiro, isso não é exato. Algumas pessoas demonstram preocupação, gostam de falar sobre o que sentem, outras pessoas demonstram mais, cada pessoa tem uma forma de demonstrar o amor dela por nós. E a gente precisa aprender a fazer essas leituras. Como que essa pessoa está demonstrando o amor dela? Como ela demonstra o afeto dela para outras pessoas? Provavelmente ela está fazendo assim comigo também. E talvez não seja da forma como eu faço, mas é da forma como ela faz. E se a gente começa a perceber essas demonstrações diferenciadas desses sentimentos positivos, a gente começa então a perceber que a gente recebe mais do que a gente imaginava no primeiro momento. Em resumo, Júlio, eu acho que as duas partes desse problemagem da agiotagem emocional sofrem bastante, tanto quem está na cobrança como quem recebe a cobrança. Os dois lados precisam rever esse comportamento. O primeiro, quem faz a cobrança, pensar o porquê que ele está se portando dessa forma, quais as carências que ele apresenta, e rever se não recebe amor mesmo, talvez de outras formas de manifestação. E a segunda parte, por que você se sente culpado? Provavelmente essa pessoa ela tem uma tendência a se sentir culpada pelos outros, responsável pelos outros de forma excessiva. Então ela precisa de rever isso também. Talvez tenha uma ideia de si mesmo bastante ruim, de forma que quando alguém lhe acusa de ser ingrato, ele compre muito facilmente essa ideia. Quando alguém o acusa de não estar prestando atenção nos outros, ele compra muito rapidamente essa ideia, se tornando presa a pessoas manipuladoras e que vão enredá-lo numa rede de culpas e de cobranças. Os dois lados precisam rever esse comportamento para que as relações possam ser mais saudáveis e satisfatórias.
Com boa vontade é sempre possível melhorar as relações, Júlio. Com certeza. Bom, doutor, nós podemos dizer então, existe uma agiotagem precoce, por exemplo, no familiar, o pai e o filho, né? Existe ali... Isso não tem idade não, Júlio. Não tem idade. Não tem idade, não tem tempo de relação, é muito mais a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. Mas, por exemplo, se o pai tem uma cobrança com o filho e o filho cresce com essa cobrança, ele pode se tornar futuramente um agiota emocional? A gente sempre aprende comportamentos com base nas nossas experiências mais íntimas. Sim. A gente está aprendendo o tempo todo, Júlio. As crianças elas tendem a aprender comportamentos com base muito fortes, com base nas suas primeiras experiências, né? Então, uma criança que vive num ambiente de cobrança, do tipo, você não veio pro colo do papai, ou você não veio pro colo da titia, você não veio pro colo do vovô, você deu mais atenção pra vovó do que pro vovô. Uhum. Isso é uma cobrança, uma agiotagem emocional. Sim, então, vovô gosta tanto de você e você não veio brincar com o vovô? Se você não vir, por exemplo, eu não vou te dar isso? Né? Vovô te deu um presente, mas você não gostou, não veio aqui, você não brincou com o presente que o vovô deu. Sim. É uma agiotagem emocional que a gente está fazendo com a criança. Obviamente dentro ali do que a criança pode responder pra gente. Essa criança... Não estou dizendo que fazem por maldade, sim, né? Mas essa criança pode tanto aprender a fazer isso com os outros, ou ela se torna uma criança excessivamente culpada, excessivamente com a necessidade de responder ao pedido do outro. Uhum. Tanto se ela se torna um agiota como um devedor, é ruim. As pessoas devem estabelecer relações com base na espontaneidade, Júlio, da demonstração de afeto. Uhum. O fato de eu gostar de uma pessoa, de eu amar uma pessoa, não exclui o fato de eu querer também estar, eventualmente, com outras pessoas ou fazer outras coisas que não incluam a pessoa a quem eu amo. Até porque as pessoas são diferentes, né? Sim. Algumas coisas a criança vai querer fazer com a avó, outras com o avô, outras com a mãe, outras com todo mundo. Uma criança, por exemplo. Isso se aplica a qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. Né? Por mais que os pais digam que não, os avós digam que não, eles têm preferências, não no sentido de gostar mais ou menos de um neto ou de um filho, mas tem mais afinidade. Sim. Então, se eu vejo se o meu irmão tem umas características que combinam mais com meu pai, é natural que eles vão ter mais coisas em comum. Porque eles têm características em comum. E se eu sou mais diferente deles, é natural que eu não tenha tanta afinidade. Não significa que eu seja menos amado. Eu terei outras afinidades. Sim. Talvez eu tenha mais afinidade com a minha mãe, porque eu tenho características mais parecidas, também não significa que ama mais ou menos. Afinidade não significa amor. São coisas diferentes. Uhum. Eu posso amar pessoas muito diferentes de mim, mas elas são muito diferentes de mim, então a gente vai ter menos pontos de contato, menos coisas a compartilhar. Mas tem amor. Amor é querer bem, amor é querer cuidar, amor é querer estar perto, enfim, compartilhar coisas. Não necessariamente tudo ou não está direcionado à intensidade. É lógico que com a convivência a gente vai criando mais coisas em comuns pela própria história. A gente descobre coisas em comuns. Então, se eu convivo muito tempo com uma pessoa, eu começo a criar, se a relação está boa, mais afinidades com ela. Por quê? Porque eu mostro uma coisa para ela, ela gosta. Olha que legal, eu gostei. A pessoa mostra uma coisa para mim, eu gosto. Olha que legal, eu gostei. Daí a pouco os dois gostam. Ou então os dois descobrem alguma coisa juntos. Né? Vamos supor que inicie um namoro. E aí daí a pouco as pessoas resolvem fazer uma viagem num lugar que nenhum dos dois conhece. E aí os dois gostam do lugar. Já é uma afinidade a mais. Ou então um vira e fala assim, adoro ir em tal lugar, vamos lá? A outra pessoa, nunca fui, será que eu vou gostar? Chega lá, vai e gosta também, olha que legal, até que é bom, né? Gostei desse lugar. E aí passa a ser uma coisa que os dois, não necessariamente convenceu, mas mostrou e a pessoa gostou. Então passa a ser mais uma coisa que as pessoas compartilham. E aí a afinidade vai crescendo. Mas ela não é nunca absoluta. Ninguém tem uma compatibilidade em 100% com nenhuma outra pessoa do universo, isso não existe. Então, o amor ele se manifesta de várias formas, ele é compartilhado. Certa vez eu ouvi de uma paciente algo que me mexeu muito comigo, já tem muitos anos isso. Ela disse que eu descobri que o amor não se divide, ele se multiplica de várias formas.
E se a gente percebe essa forma do amor se manifestar, a gente para de cobrar as pessoas, a gente passa a aproveitar o amor que elas nos dão, e a gente passa também a amar mais a nós mesmos.